Oi, pessoal, meu nome é Heloísa, faço parte da turma de ADM 28 aqui do Senac, juntamente com o projeto Inova Mais Ação. Hoje, trazendo mais um episódio do nosso podcast, trouxe aqui comigo a Juliana, para a gente contar um pouquinho a história dela. Você pode se apresentar, por favor? Claro! Primeiro, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho da minha trajetória pessoal e profissional. É uma honra aceitar o convite de vocês desse projeto lindo, fantástico. Meu nome é Juliana, sou coordenadora de negócios educacionais aqui do Senac. Atuo com educação há mais ou menos uns 20 anos. No Senac há 15 anos. Faço 15 anos agora no dia 16 de agosto. As minhas primeiras iniciações aí estudando, a minha primeira graduação foi em secretariado executivo trilingue, uma formação aí super diferente, né? Fiz uma segunda graduação em administração de empresas e depois fiz uma pós-graduação em língua portuguesa. São as formações mais parrudas que eu tenho hoje no meu currículo. E agora, seguindo a sua formação acadêmica, você falou do secretariado executivo. Como que foi a sua experiência durante a graduação? Olha, essa experiência aconteceu de 17 para 18 anos. Foi através de uma bolsa de estudos, por intermédio do meu pai, que hoje já é falecido, e que caiu no meu colo sem muita alternativa. O meu pai falou: você quer fazer uma faculdade? Nós temos uma bolsa de estudos disponível para esse título de secretariado executivo trilingue. E se você quiser estudar, você pode ir lá se inscrever. Na época, eu nunca tinha feito nenhum cursinho básico de informática. Foi a minha primeira iniciação dentro de uma faculdade ou dentro de um estudo que fosse após o ensino médio. E eu não entendia muito o que eu ia aprender, né? Mas comigo eu tinha muito de que eu tinha que aproveitar aquela oportunidade. Por menor que ela parecesse, ou às vezes não, né, sem muita afinidade com coisas que eu ainda não entendia, era uma oportunidade de eu direcionar a minha vida e de eu aprender uma coisa nova. Então, quando essa bolsa de estudos caiu no meu colo, eu, mesmo com as dificuldades, me enfiei de cabeça. Falei, vou fazer a faculdade, 4 anos, né? Tinham unidades curriculares ali bastante diferentes, né? Como uma parte de línguas, que tinha o espanhol, tinha um pouco do inglês, né? Dentre outros assuntos abordados. E eu abracei. Falei, seja o que Deus quiser. Conforme eu fui estudando, né? Fui fazendo a primeira faculdade, isso já me trouxe uma bagagem bacana de comunicação assertiva. Eu já entendi um pouquinho de gestão de pessoas, né? Eu já consegui aprender sobre organização, né? Principalmente redigir documentos, que são cartas empresariais, ofícios, apresentação e postura pessoal, né? Que é tudo que uma secretária executiva ela precisa para manter uma relação de confiança e um trabalho eficiente ao lado de uma gerência, né, dentro de qualquer empresa. Então, era um curso majoritariamente de mulheres, inclusive, né, isso há 20 e poucos anos atrás, mas foi uma experiência interessante. Hoje eu vejo o quanto me agregou, né, o quanto me oportunizou, inclusive, o meu primeiro trabalho formal. Então, foi muito gratificante participar deste curso. Depois fiquei sabendo que recentemente de 4 anos ele passou para 3 anos, né? Mas eu fui uma das turmas, as primeiras, que fez a grade de 4 anos e só tenho a agradecer pela oportunidade da formação com a bolsa de estudos que eu agarrei. Ju, quais habilidades desenvolvidas você mais utiliza até hoje? Olha, eu creio que muitas habilidades foram aprimoradas, né? Na sequência aí da vida, da trajetória. Mas a própria comunicação, o trabalho em equipe, né, a superação de desafios, que quando você está numa sala, trabalhando com outras pessoas, entregando projetos juntos, né, isso fica muito forte. O próprio gerenciamento das prioridades, das atividades, né? Agora, a escrita, eu acho que isso aprimorou bastante, e a fala também. Você falou que tem as línguas faladas. Você usa alguma até hoje? Não continuei estudando as línguas, porque depois eu redirecionei a minha carreira, né? Depois a gente vai comentar um pouquinho das outras graduações. E hoje o idiomas é o básico, né? Do inglês, o básico do espanhol, e que me ajuda, porque, querendo ou não, estou coordenando a área de idiomas aqui do Senac, com cursos de inglês, né? Básico, intermediário e avançado. Então, é um aprendizado que realmente foi para a vida. Entendi. Partindo agora para a administração de empresa, por que você decidiu cursar essa área? Então,
Depois que eu estava um semestre ali no secretariado executivo, eu tive a oportunidade de estágio. Não como secretária executiva, mas em departamento administrativo, né? E para mim foi um divisor de águas, né? Ganhava-se muito pouco, sim, era uma bolsa auxílio ali bem pequenininha, mas que hoje, se eu tivesse que dar uma dica para que todas as pessoas que fazem curso técnico ou graduação, que possam passar pelo estágio, né? O aspecto formativo do estágio, de você estar ali em contato real com o mundo do trabalho, colocando em prática conhecimentos que estão fresquinhos da sala de aula, aprendendo, errando, ganhando repertório e gradualmente pensando em redirecionar a sua carreira, os seus estudos a partir daquela experiência, foi o divisor de águas para mim realmente, porque assim que eu terminei a faculdade de 4 anos de secretário executivo, eu ainda estava no mesmo lugar que eu iniciei o estágio, que eu permaneci por 2 anos, e depois mais 2 anos como efetiva. E aí eu pensei, eu amo gestão em negócios, eu quero continuar estudando. Partindo para a administração de empresas, eu vou ampliar minha visão estratégica, vou entender e conhecer mais sobre gestão de projetos e vou conhecer sobre as engrenagens de uma empresa. Que isso tudo sempre me chamou muita atenção, essa cadeia produtiva. E aí eu descobri que para fazer administração de empresas, eu eliminava grande parte das matérias. Então, uma graduação que seria de 4 anos, eu fiz em um pouco menos de 2 anos, né, a partir do secretariado executivo, e consegui o diploma da minha segunda graduação na sequência, né, que eu terminei o secretariado. E que também amei o curso, que também me trouxe uma visão macro da coisa, e que hoje, para mim, coordenando a área de gestão em negócios, encabeçando projetos, gerindo projetos, né, dentro desses assuntos e formando as pessoas dentro da área, é muito gratificante. Eu consigo ter uma visão de gestão de equipe mais apurada, né, porque a administração ela traz que as empresas elas são processos, pessoas e propósito. Isso ficou muito forte para mim. Então, hoje, tudo que eu faço, eu lembro, né, disso. Então, em 6 anos, você tinha 2 graduações. Em 6 anos, sem parar de estudar, né, meio que direto, eu tinha 2 graduações. Coisa, hein? E você percebe alguma diferença entre a teoria e a prática na gestão empresarial? Sim, sim. Quem fez faculdade, né, teve acesso a conteudismo, né, são muitos conteúdos, e eu digo que isso precisa ser equilibrado, né? O fundamento, ele precisa existir, né? Então a teoria está ali para fundamentar as coisas, né, para nos dar parâmetros, para nos dar direções, né? Mas a prática é o que me trouxe, a partir do estágio, a maturidade, é o que me trouxe o contato direto com o local de trabalho, com as pessoas, né, com as resoluções de conflito, onde eu pude colocar questões comportamentais, né, para sanar situações, para entrar em processos, né? Então, hoje a prática, ela é realmente aquilo que vai dar alcance, né? E a teoria é o fundamento, é a ascensão profissional, é o direcionamento. Eu acho que equilibrando as duas coisas, a gente consegue ser um profissional mais assertivo. Com certeza, a gente está muito mais preparado. Você acredita que a administração está presente em todas as áreas profissionais? Nossa, tudo. Na verdade, você começa a administrar a hora que você levanta da sua cama. Né? Porque aí você tem que administrar o seu tempo, você tem que administrar as suas tarefas, sendo de casa ou de fora. Você tem que administrar o seu dinheiro, que talvez aquele dia você não possa gastar para almoçar, ou naquele dia você pode, ou você tem que fazer o supermercado da semana. Você começa a administrar tudo. Né? Eu digo que a administração ela está em todas as fases da nossa vida. A gente emprega da hora que a gente levanta. Entrega mesmo. E sem perceber, né? E sem perceber. Naquele, ai, queria tanto um docinho hoje. Não, mas tem que guardar dinheiro. Tem que guardar dinheiro, porque eu não sei como que vai ser o dia de amanhã. Tem que ser assim mesmo. É verdade. E os maiores desafios enfrentados nessa área, na sua opinião? Então, tá bom. Bom, os desafios são muitos. A área de gestão é uma área muito ampla, com muitas esferas de trabalho,
né, com muitas áreas de estudo, tem a parte de gestão de pessoas, tem a parte de marketing e vendas, tem logística internacional, né? É uma área muito densa. Os desafios começam pela gestão de pessoas, né? Nas relações de trabalho, como elas são acordadas, porque lidar com o ser humano é delicado. As pessoas têm anseios, têm medos, têm suas necessidades principais, e elas estão ali, mais dentro de uma empresa do que da própria casa, né? Com cargas horárias aí de trabalho de 8 a 10 horas, né? Mesmo ali com descanso. Então, gerir pessoas é um cuidado, né? E sempre um desafio, porque com as acelerações que o próprio mercado vem evoluindo, dentro do meio digital ou não, as relações, elas também sofrem, né, esses impactos. Elas sentem a mudança. E aí, Elas a gente sentem falando da sua pós-graduação em português, o que despertou seu interesse? Essa pós-graduação, algumas pessoas me fizeram muito questionamento na época, né? Eu já tinha passado pela primeira graduação, aí tinha seguido para administração de empresas, estava num outro trabalho que não era mais o primeiro que eu tinha iniciado de estágio, né? E eu sempre gostei de interação com as pessoas. Sempre fui uma pessoa conversadeira. Na época da escola, onde as pessoas escreviam as cartinhas, colocava lá no papel de carta. A gente escrevia as cartinhas, escrevia paródia, participava de alguns movimentos culturais na escola também. E eu sempre gostei muito de ler, de escrever, da música, do poema, né? Então, quando eu pensei português, eu comentei com algumas pessoas na época que estavam mais próximas a mim ali. E o pessoal falou assim, nossa, mas pós em português é para quem está fazendo pedagogia. Ou você pensa em revisar textos, trabalhar como redatora. Eu falei, não, eu gosto da língua portuguesa, é a minha língua nativa. Eu acho que quem consegue conversar, né, cria coragem para se expressar melhor, né, isso abre muitas portas. A comunicação assertiva, ela Comunicação é tudo, né? uma boa virtude, ela pode ser desenvolvida. Para você conversar, você precisa de técnica, você precisa de treino, mas precisa de coragem também para poder se expressar, né? E eu quero escrever bons e-mails, eu quero conversar com as pessoas, e eu quero me conectar com essas pessoas bem. E aí eu comecei a ler o conteúdo, gente, mas o que eu vou aprender nessa pós-graduação? Né? Tinha algumas colocações pronominais, mesóclise, próclise, ênclise, e eu pensei assim, mas eu vou usar isso aonde, né? Mas não, eu tinha o meu propósito, que era, né, entrar nessa pós-graduação lato sensu, que duraria aí mais ou menos 10 a 12 meses, e fazer uma pós em português. Né? Não ia ser perdido, né? Até hoje eu amei ter essa experiência na pós-graduação lato sensu. Ela tinha um pouquinho à distância, um pouquinho presencial, colegas da formação de pedagogia, colegas que estão até hoje, né, trabalhando em prol da língua portuguesa. E para mim foi muito bacana, foi uma experiência onde você destrincha ali a alma da língua portuguesa, né? E a gente passa a entender não só a conotação ortográfica, mas também o sentido, né? Mas trazer o português para a vida, né? Como um tema crucial ali a ser trabalhado com tudo que a gente faz, né? Nos nossos diálogos e naquilo que a gente também escreve. E você não pensa em seguir na pedagogia? Não penso em seguir na pedagogia. Tem cara de professora. Prefiro ficar mais nos bastidores. De qual forma essa especialização agregou na sua carreira? Muito. Ter uma especialização, né, é um nível acima da graduação, né? É uma certificação que vai além. Né? Então, ela agregou na minha carreira de várias formas, seja para uma ascensão profissional, ou conforme eu trouxe um pouquinho para minha experiência prática. Né? Então, adorei fazer esses 10 meses de pós-graduação em língua portuguesa. E que conselho você daria para os jovens que desejam melhorar a comunicação profissional? Bom, primeiro tem que ter treino, né? A gente precisa, mesmo com as acelerações do mundo e com a inteligência artificial, resgatar, né, a leitura. Né? Porque a leitura, parece que não, mas quanto mais você lê, né, mais o seu raciocínio, né, ele vai devolvendo isso para a escrita adequada. Né? Ele vai devolvendo para que você crie os seus próprios repertórios, não vira um copia e cola.
né? Ele vai fazendo você evoluir o seu pensamento crítico, né? Então, se eu tivesse que dar uma dica para os jovens, vamos também trabalhar na inteligência artificial, porque é uma aceleração que já está aqui, daqui a pouco vai ser passado, e a gente precisa acompanhar, né, a inovação, até para ser um profissional para o futuro aí mais completo, mas não esqueçam da leitura, né? E pode ler livros, pode ler artigos, podem ser revistas, né? Tem muitas oportunidades, opções, né, para a gente não deixar a leitura de lado. Né? Tira um tempinho ali no dia, procura uma biblioteca, seja digital ou seja física. Vem aqui para o Senac, nesse espaço maravilhoso que a gente está, porque tem livros, né? Não só biografias, mas dos cursos técnicos, livros de romance, best-sellers. E aí a gente começa a ler aquilo que a gente gosta, né? Porque isso vai trazer para a gente um repertório para a nossa vida. E quando a gente menos esperar, a gente vai estar falando um pouquinho melhor, se conectando com as pessoas, escrevendo, né, sobre vários assuntos. Se eu vou deixar um bilhete, eu deixo um bilhete, a pessoa entende. Eu consegui passar a mensagem para ela de forma clara. Então, deixar a dica para os jovens que não percam, né, as oportunidades que a gente tem de ler e de interpretar os textos. Sim. É porque eu falo que a comunicação, de forma geral, ela é tudo, né? Porque você precisa saber se expressar, você precisa saber quais palavras usar para aquela pessoa te entender, né? Então eu falo que a comunicação ela é boa por isso. Essas pessoas que hoje fazem palestras, a gente vê pessoas de muito renome, que hoje cobram caríssimo, 200, 300 mil reais por uma palestra, né? São pessoas mágicas? Não, né? Mas houve treino, né? Houve prática, né? Houve estudo também, e foram, acima de tudo, conectando isso, né? E tendo empatia com aqueles que elas querem transmitir a fala. Sim. E você, como profissional, o que você acha que não pode faltar em outro profissional? Bom, depois dessa minha caminhada, né, de alguns trabalhos, de estágio, de emprego informal, de emprego formal, de educação fora do Senac, de educação dentro do Senac, né, eu posso dizer um pouquinho o que para mim fica, que não pode faltar como profissional. Eu acho que eu vou trazer uma palavra, que é a ética, que alguém às vezes pode até perguntar, nossa, essa palavra não caiu por terra, né? Alguém ainda se fala em ética, tem ética, né? É uma palavra diferente, difícil, né? E por que eu trago a ética? Porque a gente precisa resgatar os nossos valores, né? Hoje, quando se fala em ética, né, se estimula a ética, se ensina, nós estamos falando de trabalhar com respeito à diversidade, às pessoas, né? Nós estamos falando também de reconhecer as nossas fragilidades, de assumir as nossas ações dentro da nossa atribuição do trabalho, né? Sejam elas certas ou naquele momento erradas, mas de assumir o meu papel, né? De trabalhar com ética, de reconhecer dentro de uma empresa esse código de ética, né? De entender os meus limites, né? Para que eu possa, independente das minhas relações, né? Eu conseguir superar desafios, eu trabalhar com o outro com transparência, né? Aquilo que eu faço reflete em como o outro tem a sua atitude. Então, quando se traz a ética, eu acho uma palavra bonita, forte, necessária, né? A gente precisa estabelecer relações, né, duradouras, relações de confiança, e sem ética a gente não consegue. Então, entrou numa empresa, vamos buscar entender o código de conduta, vamos buscar entender as relações éticas, né? Vamos se pautar nisso, porque a técnica, a empresa ela vai colocar um treinamento para você, você vai aprender um software, você pode ter vindo com alguma coisa, né, que te traga isso, do estudo que você fez, das formações que você teve, e que é muito bacana, né, mas se você não tiver ética, se você não se pautar num compromisso comportamental dentro da empresa, você não consegue prevalecer no mercado de trabalho com boas referências. Sim. E a gente partindo aqui para a sua atuação no Senac, como que surgiu a oportunidade de trabalhar aqui? Bom, o Senac me surgiu há 15 anos. Já trabalhei com educação em uma outra instituição, antes do Senac, por 5 anos. Num determinado momento, eu quis retomar a rota da minha vida, né? Então, eu digo que em alguns momentos, mesmo com todas as dificuldades, é preciso ter coragem para que a gente busque uma rota diferente e experimente,
né? Caso a gente queira ali uma mudança de qualidade de vida, a gente queira oportunidades melhores, ou a gente queira trabalhar com áreas que não tem tanta afinidade com as nossas formações, queira tentar coisas diferentes. O mundo está aberto para quem tem coragem e quer tentar, né? E aí, quando eu pensei, poxa, não vou mais ficar nessa empresa, já faziam 5 anos, eu saí da empresa sem nada em vista, né? Fiquei por um trabalho temporário numa outra cidade aqui próxima, né? Saí daqui, falei, vou tentar um trabalho em Ribeirão. Fui no shopping, tinham X vagas lá. Então, hoje a gente fala muito que, às vezes, não tem uma oportunidade, não estou sabendo buscar a primeira, né? A gente tem que botar a cara pro mundo, né? E, às vezes, sair da nossa área de conforto ali, Da zona de né? conforto. Eu fui para Ribeirão no mesmo dia, participei de 2, 3 seleções, era para trabalhar no shopping, consegui um trabalho temporário, né? Não estava mais na instituição que eu trabalhei, fiquei, acho que, coisa de 2 meses. Nesse interim, mesmo com as 2 graduações, com a pós-graduação, eu falei, bom, deixa eu procurar o Senac, eu quero fazer um curso. Falei, vou fazer um curso rápido. O Senac tem tantos cursos de aperfeiçoamento, né, que são títulos mais flexíveis ali para quem quer reciclar. E eu busquei um curso aqui de folha de pagamento. Olha que loucura, né? Fiz a administração, fiz o secretariado. Falei, bom, se eu não trabalhar num departamento pessoal, pelo menos reconhecer as minhas verbas dentro do Olerite, eu vou saber. Né? Então vim aqui, inscrevi num curso rápido de 60 horas, 70 horas no Senac, e alguém do atendimento me reconheceu. Falou assim, você não trabalhava aqui na outra faculdade, aqui perto? Aí eu falei assim, sim, eu trabalhei, né? Hoje eu não estou mais, né? Vim buscar um curso, que era uma outra coisa para minha vida, talvez redirecionar a carreira, né? Uma área de estudo que eu ainda não tinha entrado. E a pessoa falou para mim, olha, tem uma vaga aqui para nossa equipe de atendimento, que é a mesma coisa que você fazia lá. Você não gostaria de tentar? E falou muito bem do Senac, é uma instituição excelente, tem esses benefícios, atendemos esse perfil de público, trabalhamos com a vulnerabilidade social, e eu fui só ouvindo e aquilo foi me Encantando. deixando maravilhada, né? E eu trabalhando lá em Ribeirão, viajando, né? Enfim, prestei. Tinham mais de 90 pessoas para vaga. Eram processos muito grandes naquela época, de quantidades mesmo de pessoas, né? Você ia no portal, colocava o currículo, como ainda é hoje. Participei do processo, passei. Saí de Ribeirão, falei, bom, é para eu continuar na educação. É um sinal de Deus que é para eu continuar na educação, né? Como eu sempre gostei. Você queria sair da educação, mas a educação não queria sair de você. Exatamente. E aí eu peguei e vim para o Senac, né? Fiquei com a equipe de atendimento. Na época, a minha supervisora era Ana Carla, hoje é falecida também. Comecei com a equipe aqui de linha de frente, permaneci na equipe mais ou menos uns 3 meses como atendente. A partir daí, já oportunizou-se o cargo da supervisão de atendimento, onde eu deveria passar por um processo de seleção interno. Eu tinha formação necessária, né, na época, com essas graduações, com a pós, então tinha um repertório ali, tinha um pouco de vivência e muita experiência, né, do emprego anterior na área da educação. Fiz o processo seletivo, com 3 meses, 4 meses, já passei para um cargo de liderança, né, pude atuar, né, com muito carinho, com muito amor, com a equipe, né, que hoje a gente tem a Tati como supervisora. Fiquei como supervisora de atendimento por 10 anos seguidos, né? Nesses 10 anos, também atribuí a função de representante da comunicação, que hoje é do Guilherme, que foram quando as redes sociais do Senac despontaram e eles precisavam de um ponto focal, né? Uma pessoa de apoio que desse os primeiros starts na rede social. E eu fui essa pessoa, que também fui aprendendo muita coisa, que também fui buscando muita orientação, estudei cursos mais curtos para eu poder atender a necessidade da empresa naquele momento, enquanto supervisora, enquanto representante de comunicação, né? Então, passei ali 10 anos e os últimos 2 nessas 2 funções, né? Com 4 pessoas na equipe, às vezes 3 pessoas na equipe, e para mim foi uma bagagem que eu levo até hoje, porque foi aonde eu consegui me desenvolver ao extremo, porque com o cargo de liderança você já começa a participar de discussões, né, e de tomadas de decisões dentro da empresa, envolvendo outras pessoas, né, e também com o cargo de liderança e com as pontes que o próprio setor de atendimento faz, eu fui me estreitando com a área técnica, com a secretaria,
né, com o setor administrativo, onde a gente vai fazendo networking, onde a gente vai colaborando e vai participando de ecossistemas, né, que no fundo só vão nos ajudando a se encarreirar. Então, eu sou extremamente grata, amo o pessoal do atendimento, não tem um dia que eu não entre, que eu não pare ali para conversar com as meninas, que eu não pare para conversar com a Tati. Tenho um carinho muito grande, foi o setor que abriu as portas para mim. E eu sempre amei trabalhar com o público, né, e sempre gostei de falar com diversos públicos. Por isso, depois eu fui puxando na minha mente pós em português, adequação de fala, muita coisa estava conectada. E tudo isso só veio a me ajudar, só veio a me auxiliar na carreira. E partindo para a profissão atual que você tem aqui no Senac hoje, o que faz uma coordenadora de negócios educacionais? Olha, faz muita coisa, né? Eu digo que até além da própria atribuição escrita, né? Mas o meu papel hoje, enquanto coordenadora de negócios, vulgo técnica de área, que é o que o pessoal mais me conhece aqui nas unidades, né? E também aqui na localidade, é a gestão de pessoas, de equipes docentes, né? Toda a gestão da oferta de cursos do Senac, né? Então, nós trabalhamos, eu e a Patrícia, né, ativamente na programação de cursos em várias modalidades, gestão de projetos, né? Projetos de impacto social, interfaces locais, projetos com empresas. Eu coordeno também o programa de aprendizagem, né, aqui do Senac. Poder público, temos uma articulação muito grande, né? Por exemplo, atendo presídio de Guariba, estamos com um projeto para começar agora a partir do mês que vem. Já fizemos projetos de capacitação dentro da Fundação Casa, né? Atuamos com programas Sebrae. O Sebrae, ele é o Senac é um cliente muito forte do Sebrae. A gente faz projetos, né, em todos os municípios que estão aqui no entorno. São 7 municípios que o Senac atende, né? Então, hoje, uma coordenadora de negócios educacionais, ela lida com o negócio, né? Então, como nós conseguimos fazer esse negócio rodar, né? E é isso que eu faço. Entendi. Um cargo importante. E quais que são os principais desafios dessa área de técnica de diário? São tantos desafios, né? As equipes que nós coordenamos, direta e indiretamente, porque também tem profissionais, né, que são profissionais temporários, que muitas vezes precisam ser contratados para aulas ou cursos específicos, né? O Senac, ele é uma escola de muitos projetos amplos, né, onde ressignifica a educação, uma escola construtivista, né? Então, isso traz com que a área técnica trabalhe, né, para atender, trabalhe para poder entregar e trabalhe para desenvolver comunidades inteiras. Nós estamos falando do aluno que vem aqui, que se forma, que pega o seu diploma. Nós estamos falando de repertórios maiores. Nós estamos falando de comunidades, de cidades, de impactos grandes, né? Do qual o nosso trabalho ele tem assim uma função maravilhosa. Né? Eu acho que é por isso que hoje, para mim, é muito gratificante iniciar projetos de impacto social, engajamento cultural, né? Para os jovens, oportunidades de trabalho, né? Porque eu vivi isso. E eu quero muito poder disponibilizar recursos, poder abrir portas, né? Criar pontes para que as pessoas elas consigam se desenvolver, seja, né, enquanto cidadão, seja para o mundo do trabalho, né? Que ela possa vir para o Senac e atender aquela expectativa que ela trouxe lá no comecinho, né? Seja ela pessoal, profissional, né? Um sonho, uma amizade, um saber diferente. Então, é isso que move meu trabalho hoje. E agora, para a gente partir para o final do podcast, como que você mantém o foco, mesmo diante das dificuldades? Propósito. Eu acho que o cargo, eu não enxergo com a viés de poder. Eu enxergo com aquilo que eu posso oportunizar para os outros através do cargo. Né? E sempre que tem desafios que são diários,
o que eu tenho que resgatar em mim, é essa força que eu tenho, é essa vontade, é o sentido que esse trabalho tem para minha vida e o meu propósito, né? Algo que vai além. Não é qualquer desafio, né, que nos faça desistir. A gente precisa encontrar realmente, né? Não vou dizer que todo trabalho é o melhor trabalho do mundo, não vou dizer que o salário supera qualquer coisa e que a gente faz qualquer coisa por dinheiro. Não, mas que a gente tem que estar sempre resgatando o quanto aquilo está fazendo sentido para a nossa vida, o quanto tem a ver com o nosso propósito de vida, né? Para que as coisas sejam leves, para que você busque a felicidade no fazer, né? E para que no retorno daquilo as pessoas também sintam o amor, sintam a delicadeza da entrega, né? Sintam o quanto aquilo foi feito com carinho mesmo. E as pessoas Então gostam de ser tratadas então é assim. propósito, né? É propósito mesmo. Eu digo que tem pessoas que às vezes falam que não estão bem, já vi gente chutar o balde mesmo, eu vou embora, né? Então, a gente tem que olhar um pouquinho para dentro, né? A vida é difícil, os compromissos são muitos, não é fácil lidar com muitas pessoas, ter muitas pessoas sob a sua supervisão, sob a sua coordenação e responsabilidades gigantescas, né? Mas a gente precisa olhar para dentro e muitas vezes buscar ajuda para aquilo que pode nos fortalecer. Né? Então, se eu não estou bem, eu preciso de um apoio psicossocial, eu preciso de tratamento, eu tenho que buscar ajuda. Se eu estou com alguma questão familiar muito complicada, vai ser a segunda etapa que eu vou tentar resolver na minha vida. A gente não precisa fazer tudo de uma vez, né? Mas às vezes o trabalho não é ele que está te atravancando, ou não é nele que você está infeliz, mas é como a consequência de situações e de coisas que às vezes você não olhou ainda e não cuidou. Né? Então é importante a gente buscar ajuda sempre que possível, a gente dialogar sempre que possível, para que a gente esteja bem com a gente, para que a gente esteja bem no trabalho, esteja bem em casa também. E agora, pra gente encerrar, você pode deixar uma mensagem final pra gente e pra quem tá ouvindo? Vou deixar uma mensagem pro final, como uma história de vida, que marcou bastante a minha vida. Antes de eu fazer todas essas graduações, eu vim de escola pública, então eu estudei boa parte da minha adolescência na escola Dona Aurora, que é da periferia, né? E para quem hoje acha que a educação, né, é apenas um conteúdo que está dentro da sala de aula, né, ou que a escola ela é responsável pela educação formal, foi lá que eu me reconheci, foi lá que eu criei a minha identidade e que através de projetos na época da escola, né, eu dancei hip hop para a escola. Vou deixar uma foto aqui para o podcast, na época da adolescência. E foram mais ou menos uns 2 anos, onde tinham os festivais na escola. Depois a gente começou a participar de campeonatos também para a cidade, né? E foi a escola que me acolheu, né? E que fez parte dessa formação cidadã, desse contexto do qual eu sou hoje, né? Porque entre campeonatos, entre danças, ensaios que a gente fazia, eu pude trabalhar com a diversidade, eu pude criar vínculos com os meus amigos, né, que muitas vezes falta na nossa casa, falta nos ambientes que nós estamos, as famílias são desestruturadas, falta muita coisa pra gente. Né? Então, a escola, ela ampliou a minha visão de mundo e me deu muito mais do que possibilidades, né, para que a partir dali eu realmente voasse, eu realmente soubesse trabalhar com conflito, eu realmente soubesse superar desafios, inclusive desafios coletivos, né? Porque se a minha equipe de dança não ia bem, não era culpa de um ou de outro. Nós todos tínhamos que fazer a entrega juntos. E nós todos tínhamos que conversar e tínhamos que resolver, e tínhamos que nos abrir, né? E tínhamos que nos escutar. Então, se eu tiver que dar um recadinho para os jovens hoje, eu acho que primeiro as nossas vidas, elas não são a soma só das nossas trajetórias ou dos nossos diplomas, né? Mas o que a gente faz com tudo isso que a gente viveu? Como que a gente aproveitou todas as etapas da nossa vida, né? Tudo isso que a gente viveu, estamos usando a nosso favor? Né? Então vamos retomar, vamos olhar para a nossa vida, aproveitar, né? Eu digo que as formações encarreiradas, eu fiz uma atrás da outra porque é jovem, quando não se tem filhos, quando se pode estar mais na escola do que qualquer outro lugar, né? Então aproveitem
aproveitem a oportunidade, estudar nunca vai ser demais, né? Isso vai montar o repertório de quem vocês serão, porque vocês estão em construção, né, para o futuro. Então foi isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo podcast. Tchau!